Bom dia, amados. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma pequena palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Gostaria de falar com você no dia de hoje alguma coisa acerca do céu, algumas características do céu. A primeira delas eu aprendo aqui no versículo de número 11, que diz assim: E ouviu-se uma voz dos céus. Diz a Bíblia que foi ouvida uma voz de um lugar. Essa voz que foi ouvida veio de um determinado lugar. Essa voz que foi ouvida aqui no texto, ela veio do céu. O céu é um lugar. A primeira característica que eu aprendo do céu é que ele é real. O céu é real. Quantas pessoas eu e você conhecemos que têm pavor diante da morte? Justamente por não acreditarem nessa verdade gloriosa de que o céu é real. Jesus disse para aquele ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Em Lucas 16, Jesus conta acerca do Lázaro e do rico e diz que Lázaro, quando morre, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Ei, amados, a primeira verdade que eu aprendo acerca do céu é que ele é real. Existe um lugar extraordinário esperando por mim, esperando por você. Mas eu aprendo uma segunda coisa acerca do céu. Perceba o que diz ainda o versículo de número 11. Vai dizer assim: E ouviu-se uma voz dos céus. Perceba que existe alguém falando lá do céu. Você sabe o que eu aprendo? Uma segunda característica do céu é que o céu está ocupado. E quem está falando aqui no versículo 11 de Marcos 1 é o próprio Deus. Segunda característica do céu é que ele não está vazio. Ei, amados, o céu não está vazio. O céu está ocupado. Vivemos dias difíceis. Estamos passando aí por essa pandemia que tem atingido o mundo todo. Muitas vezes nos questionamos: será que realmente Deus está no controle de todas as coisas? Será que existe alguém lá no céu no controle de todas as coisas? Existe alguém lá no céu olhando por mim, olhando por você? Ei, amados, o fato de muitas vezes as circunstâncias fugirem do nosso controle não quer dizer que elas fugiram do controle de Deus. Se você ler em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 13, você vai ver que Deus está assentado no trono, lá no céu. Vou repetir: Deus está assentado no seu trono lá no céu. Perceba que Deus não está andando de um lado por outro, sem saber o que fazer diante de determinadas circunstâncias.
Ei, Deus não está se descabelando lá no céu por causa daquilo que está acontecendo aqui na terra. A Bíblia diz que Deus está assentado no seu trono. Não há nada, amados, que fuja do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Você se lembra da história de Jó? Diz a Bíblia que Jó, se você conhece a história, uma história bastante conhecida, Jó passa por diversas tribulações e adversidades na sua vida. Eu e você que conhecemos a história, quando lemos o livro de Jó, a gente vai vendo as atribulações que ele passa. Mas a gente vai lendo e como já conhecemos a história, a gente sabe que lá no final vai dar tudo certo. Mas pensa Jó. Jó não entendia. Jó não sabia que Deus estava fazendo um pacto com o diabo. Deus não sabia que Deus estava permitindo o diabo tocar na vida de Jó. Creio que Jó também pensava, será que Deus está no controle de tudo? Mas Deus estava no controle de tudo. Você vai ver Deus conversando com o diabo e dizendo, olha, você toca em tudo que ele tem, mas não tire a vida dele. Muitas vezes eu e você pensamos que Deus não está no controle, porque nós não conhecemos o que acontecerá futuramente. Eu e você muitas vezes pensamos que Deus não está no controle, porque não conhecemos o amanhã. Mas Deus conhece. Deus sabe que tudo isso vai passar. Deus sabe que lá na frente tem reservado para mim e para você um futuro de glória, um futuro de bênção. Segundo lugar, segunda característica do céu é que existe alguém lá. O céu está ocupado. Existe alguém lá que não está preocupado. Existe alguém lá que não está sem saber o que fazer diante do que está acontecendo aqui na terra. Existe alguém lá que tem uma mão poderosa e por isso ele está sentado no seu trono, cuidando de todas as coisas. Primeira característica do céu é que ele é real. Segunda característica do céu é que ele está habitado. Existe um Deus no seu trono que habita lá. Mas em terceiro lugar, uma terceira característica que eu aprendo acerca do céu, também está no versículo 11, e diz assim, e ouviu-se uma voz dos céus, e ouviu-se uma voz dos céus. Perceba que Deus está falando do céu e as pessoas estão ouvindo aqui na terra. Perceba, e ouviu-se uma voz dos céus. O que Deus falou do céu foi ouvido aqui na terra. Uma terceira característica que eu aprendo acerca do céu é que aquele que se encontra lá se comunica com aqueles que se encontram aqui. Servimos a um Deus que está no céu, mas a um Deus que se comunica com seus filhos que se encontram aqui na terra. Ei, amados, servimos a um Deus que fala com seus filhos. Talvez você me diga, bom, irmão, mas eu não tenho ouvido a voz de Deus. Deus fala comigo e com você ainda no dia de hoje. Deus pode falar comigo e com você de diversas formas. Deus pode falar comigo e com você através de coisas. Deus pode falar comigo e com você através de sonhos. Mas Deus hoje usa duas formas especiais. Duas formas padrão para falar com seus filhos aqui na terra. Deus fala comigo e com você hoje através principalmente de duas ferramentas, da oração e através da sua palavra. Você que tem questionado a Deus, o silêncio de Deus.
Você que tem questionado não estar ouvindo a voz de Deus, te pergunto, você tem orado a Deus? Você tem lido a sua palavra? Deus fala conosco hoje principalmente através da oração e através da sua palavra. Quanto tempo você tem dedicado para essas duas coisas? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua leitura diária da palavra do Senhor? Terceira característica daqueles que conhecem o céu. Terceira característica do céu é que existe alguém lá que se comunica com os seus filhos aqui. E quarto e último lugar, uma quarta característica do céu se encontra aqui no versículo 10, que diz assim: e logo que saiu da água, viu os céus abertos. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. A Bíblia nos fala aqui acerca dos céus estarem abertos. Você se lembra de Estevão, em Atos, no capítulo 7? Diz a Bíblia, abra, ou se você não quiser abrir, apenas ouça. Atos 7:56 diz assim, Estevão diz assim, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos. Mais uma vez a palavra do Senhor nos falando acerca dos céus estarem abertos. Você sabe o que eu aprendo? A palavra de Deus aqui está nos falando acerca de acessibilidade. Acessibilidade. A Bíblia está dizendo que é possível entrar no céu. Pense comigo, amados. Como a gente viu, eu disse que o céu é um lugar real. Como eu te disse, Deus está lá. Você já pensou que terrível seria você saber que existe um céu? Você saber que existe um Deus que se encontra lá nos céus, mas que não fosse possível eu e você irmos para lá? Já pensou se não fosse possível eu e você ir morar com Deus no céu? Mas a Bíblia está dizendo que os céus estão abertos. A Bíblia está falando acerca de acessibilidade. Agora, o fato de o céu estar acessível, o fato de os céus estarem abertos, o fato de ser possível ir para lá, não quer dizer que todos irão. O fato de as portas do céu estarem abertas. Isso quer dizer que é possível, mas não quer dizer que todos entrarão lá. A palavra do Senhor vai nos dizer em Apocalipse, no capítulo de número 21, vai dizer assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A Bíblia nos fala acerca de um novo céu e uma nova terra, no capítulo 21 de Apocalipse. A Bíblia vai nos falar acerca também no capítulo 21 acerca da Cidade Santa. E veja que interessante o que a Bíblia vai dizer também acerca da Cidade Santa. No capítulo de número 21, também no capítulo de número 21, no versículo de número 25, diz assim, Apocalipse 21, 25. Acerca da Cidade Santa diz assim, e as suas portas não se fecharão de dia. A Bíblia também está falando acerca da Cidade Santa e diz que as suas portas não se fecharão.
A Bíblia diz que as portas da Cidade Santa também estarão abertas. Mais uma vez, falando acerca de acessibilidade. Mas isso é dito no versículo 25, mas no versículo 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apesar das portas estarem abertas, nem todos entrarão lá. Apesar das portas estarem abertas, somente aqueles que estão escritos o seu nome no livro da vida poderão entrar lá. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo de número 14, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A Bíblia está dizendo que, apesar das portas da Cidade Santa estarem abertas, somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito de entrar lá. Quarto e último lugar. Quarta e última característica do céu. Eu vi os céus abertos. As portas do céu estão abertas. Acessibilidade. É possível entrar lá. É possível, mas nem todos entrarão. Somente entrarão aqueles que lavaram a sua vida no sangue do Cordeiro. Somente entrarão aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus te abençoe.